Quem foi Paulo Freire? Paulo Freire foi um educador brasileiro. Ele é muito renomado por suas ideias no Brasil e no mundo. Ele modificou muito a educação brasileira, principalmente na época da ditadura militar. Inclusive, em 2012, ele foi declarado como patrono da educação brasileira. Qual sua principal ideia? Suas principais ideias eram de alfabetização em massa e de mostrar como a educação na época dele era opressora com o aluno e o aluno era bastante oprimido na época. Por que algumas pessoas não gostam dele? Gostar ou não gostar de Paulo Freire não é o correto, porque ele é um educador e ele deve ser julgado por suas ideias como educador, não como suas alienações políticas. Tá, mas os alunos realmente eram tão oprimidos assim na época de Paulo Freire? Sim, eram bastante oprimidos. Bom, se tinham dizer que o saber com dor entrava. Bom, entre as principais práticas utilizadas pelo ensino brasileiro durante aquela época estavam a tortura psicológica, com xingamentos, com o aluno chamando ele de burro, de inútil, e a utilização do chapéu de burro, e a tortura física, onde o aluno, quando ele respondia errado, ele levava uma reguada na mão. Era um sistema chamado de palmatória. Mas para ele ser tão cobrado assim, pelo menos o ensino antigamente era muito maior do que o de hoje em dia? Não necessariamente. Bom, o medo cria uma falsa ideia de aprendizado, onde a gente aprende rápido, porém, boa parte do que a gente aprende se perde quando a adrenalina vai baixando. Isso fazia com que o aluno que aprendia a base da porrada, posteriormente se esquecia boa parte de tudo e voltava a levar porrada. Bom, isso fez com que Paulo Freire percebesse que o ensino tinha que ser prazeroso. Tirando as pancadas do aluno, o xingamento, a tortura, o aluno começava a aprender mais, já que ele se sentia confiante que estava aprendendo. Ok. E também tem mais. Ele era inteiramente contra a visão tradicional da educação, onde colocava o professor como uma pessoa que portava o conhecimento e o aluno era quem recebia essa bagagem. Ele deu a ideia de o aluno e o professor dialogarem para ver no dia a dia as necessidades do aluno. Já que as escolas brasileiras seguem as ideias de Paulo Freire e as escolas são consideradas como o pilar do país, por que o próprio governo não segue as ideias de Paulo Freire? Bem, é porque é uma questão muito conceitual. As ideias de Paulo Freire dependem muito do contexto geral do cenário, porque o aluno precisa estar perfeitamente sincronizado com o professor. O professor precisa entender completamente as necessidades de seu aluno. Apesar disso, Paulo Freire ele era bastante democrático em ouvir e escutar os seus colegas de trabalho e seus alunos. Checkmate.